Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, ouvintes da Jovem Pan, está começando mais um Momento Indústria, o espaço dedicado a discutir os temas que impactam diretamente o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva de 2025, projetando também o cenário de desafios e oportunidades para 2026. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui nos nossos estúdios o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o espaço. Sempre bom estar com vocês aqui. A gente lembra, inclusive, que ao longo desse ano, a FIEP teve uma atuação intensa na defesa de interesses da indústria paranaense, no diálogo com o poder público e na construção de um ambiente mais competitivo. E é claro que todos esses temas, essas temáticas, vão a partir de agora passar por essa conversa de uma revisão de 2025 e também um olhar de expectativas para 2026. E eu começo perguntando, inclusive, presidente, olhando para esse ano de 2025, né, quais foram os principais avanços para o setor da indústria na sua avaliação? E o que precisa ainda melhorar quando a gente fala no próximo ano? Eu não diria que são avanços, mas é um teste à resiliência e grandes desafios, né? Eu acredito que se dividirmos em 3 grandes blocos, o mercado internacional, o mercado nacional, ou o ambiente nacional e o ambiente local, regional, nós temos grandes desafios. No ambiente internacional, nós tivemos talvez o maior desafio de todos, que foi esse realinhamento, né, do trade mundial, provocado pelos Estados Unidos, vindo com os tarifaços, e a própria comunidade europeia também trazendo algumas mudanças, principalmente na classificação brasileira, devido a uma lei de antidesmatamento que atingiu diretamente os produtos brasileiros, né? A nível nacional, nós temos dificuldade de perceber avanços. Nós temos novamente um grau de resiliência muito grande empresarial. O avanço tributário, né, arrecadatório do governo foi muito consistente e parece-me que não cessa, não para. Nós temos sim uma busca perene, constante, inclusive a federação buscou por vários momentos tentar consolidar essa percepção da macroeconomia, daquilo que nós precisamos de fato que aconteça, que haja uma mudança perceptível. Parece-me, Rafaela, que o governo federal tem uma dificuldade muito grande de perceber a vinculação entre produtividade, entre a própria capacidade de carga tributária comparativa que nós temos com os mercados emergentes, que uma avaliação simples ou uma forma pragmática de resumir uma economia é que ela é a somatória dos ativos produtivos mais os CPFs que existem no território. E se você quer dobrar o PIB de um território, você tem que melhorar a capacidade desses ativos, dos CNPJs e dos CPFs em produzirem mais, buscarem novos mercados, aumentarem a tecnologia. Porque se nós chegarmos no topo da produção desses ativos, significa que nós chegamos no topo do PIB. Só tem um caminho para você melhorar comparativamente a outros países. É você melhorando a sua produtividade, o valor agregado dos produtos, melhorando a sua tecnologia, a sua atualização tecnológica. E parece-me que isso o governo não entende, que tem uma vinculação direta com a taxa Selic, com a expansão fiscal, com a disponibilidade de mão de obra. Esse contexto parece-me que é um pouco difícil, ideologicamente difícil para o governo tratar. O tema da redução da carga horária de trabalho, ele é um tema complexo, parece-me que um jargão muito fácil para cair no momento político. Nós temos uma dificuldade muito grande de mostrar para algumas pessoas, numa linguagem mais usual, que se você tiver um colégio e lá tem uma quantidade de professores que vão ter que ser retirados da sala de aula, porque vai haver redução de carga horária, mas o valor da mensalidade não muda e você vai ter que fazer uma escolha. Não, mas eu quero que o meu filho continue tendo a quantidade de horas de aula ainda necessárias. Aí o colégio vai ter que falar, mas eu vou ter que contratar mais pessoas. Primeiro que não tem. E segundo, se eu contratar, eu vou ter que pagar mais. Então vai aumentar a sua mensalidade.
E eu que achava que já estava trabalhando menos, mas ganhando o mesmo salário, que eu manteria pelo menos a capacidade de viver um pouco melhor, não, você vai perder drasticamente seu poder de compra, a paridade de compra mundial, essa percepção que nós temos que evoluir ao longo do tempo na qualidade de vida, vinculado à capacidade tecnológica que nós temos. Nós precisamos cada vez mais aumentar a produtividade e entender que nós não estamos isolados no mundo. É um equilíbrio mundial, somado, com certeza, com um momento muito difícil de também polarização e antecipação eleitoral, que é uma construção equivocada do nós contra eles, que isso prejudica em muito a construção de uma sociedade saudável, porque nós estamos do mesmo lado, nós temos os mesmos problemas estruturais, nós não somos iguais, alguns querem dar aula, outros querem ser contadores, alguns querem ser engenheiros, alguns querem ser empreendedores, mas o conjunto tem que ser forte. E esse movimento eleitoral, muito pequeno até, para quando nós pensamos na política a longo prazo, é muito pequeno. Isso deixa, inclusive a política muito pequena, isso prejudica muito o diálogo social, a construção coletiva, e algo que a gente precisa imediatamente, um planejamento de médio e longo prazo. Hoje no Brasil, quem tem planejamento de médio e longo prazo é o crime organizado. O resto, todos estão à deriva, todos. Então isso nos preocupa muito. E a nível estadual, municipal, nós temos os desafios cotidianos. Nossa matriz energética é limpa, é renovável, porém nós temos uma dificuldade muito grande no abastecimento, no fornecimento. As quedas de energia, esse ano, elas foram muito percebidas pelo industrial. Parece-me que se agravou pós privatização da Copel. Nós sempre estamos mantendo diálogo, tentando achar soluções, mas parece-me que chegamos numa encruzilhada que aparentemente não há soluções. Então, a divulgação de investimentos não está refletindo na solução na ponta. Isso nos dá uma preocupação muito grande, porque se a gente, de um lado, precisa melhorar a capacidade tecnológica, precisa inovar para melhorar a qualificação, para melhorar produtividade, e não temos nem capacidade energética para tal, esse é um dos temas que nos preocupa muito, somado com a questão infraestrutura, aeroportos, situações pontuais como de Ponta Grossa. Ponta Grossa é um polo, é um dos grandes polos industriais do Paraná, e estamos sem voos. Então, empresas de classe mundial, como a Tetra Pak, entre outras, que estão abrindo lá, um executivo vai ter que vir a Curitiba e a São José dos Pinhais, quando não pegar engarrafamento, quando a logística executiva ela é fundamental para a gente ter, inclusive, a distribuição correta dos ativos produtivos durante o Estado. Mas é uma somatória de fortalecimento da resiliência. A federação tem, inclusive, essa missão de tentar incentivar, dar um oxigênio, dar uma vitaminazinha, mostrar que é a luz no final do túnel, mas é um ano de muitos desafios, no ano de 2026. A gente ouviu aqui esse panorama, né? Passando pela questão de infraestrutura, logística, economia e mesmo a visão política de condução dos executivos em relação às suas pautas, como no caso da escala 6x1. Agora, a Federação das Indústrias também mantém ali uma presença muito intensa junto ao Legislativo, além dessa busca de diálogo, da apresentação dessa realidade com os executivos e junto aos órgãos reguladores. Como é que o senhor avalia, por exemplo, então, essa atuação institucional para buscar levar essa realidade, essas preocupações e, é claro, né, despertar ali um alerta e talvez respostas efetivas para essas questões que foram trazidas aqui para a nossa audiência? É fundamental, não é nem fundamental, é existencial. E nós todos percebemos, talvez, essa mudança no tempo, o amadurecimento tanto do Congresso quanto do Legislativo do Estado, mas parece-me que nesse momento os movimentos de Congresso são momentos de defesa. Então, hoje todo o setor produtivo está buscando ter bancada ou ter um contato melhor com o Legislativo, buscando que haja uma certa preservação do ambiente de negócio, não é nem sendo propositivo. Porque o avanço tributário está muito pesado. A expansão fiscal ela é desordenada. Uma coisa é você se endividar, Estado se endividar, buscando investimentos de infraestrutura para, ao longo do tempo, isso se transformar em riqueza para uma nação. Mas não é a realidade brasileira. Hoje nós temos uma expansão fiscal para despesa. Então há uma confusão muito grande de quem gera riqueza, né?
É claro que metodologias e formas que se praticaram no passado, dependendo muito da conjuntura, poderiam ter aquecido a economia e gerado talvez um crescimento de PIB. Mas no momento que nós estamos, e com uma dificuldade de capacidade de mão de obra ociosa, chegamos no teto. Qualquer tipo de insistência da expansão fiscal buscando um aquecimento, porque nós temos um ambiente até engraçado. De um lado é o Banco Central pisando no freio, falando nós temos que jogar um pouquinho de água, está muito aquecido, a inflação está fora da banda. Do outro lado, o governo não aceita que isso se transforme num período recessório. Existe a necessidade de passar por um momento de arrefecimento, de acalmar um pouco a economia, e o governo, crédito consignado, exagerando no crédito consignado, no Bolsa Família, no excesso, inclusive na falta de controle, porque uma coisa, o Bolsa Família é existencial, é necessário, nós precisamos ajudar aqueles que não estão num bom momento, mas ele deveria e tem que ser medido pela sua eficiência quando as pessoas passam pelo projeto e saem do projeto. Esse projeto deveria ir diminuindo ao longo do tempo. Agora as pessoas estão ficando no projeto social. E mais do que isso, existe comprovações de fraudes que claramente não estão sendo combatidas. Então esse pico enorme também da existência uma quantidade enorme de crédito que não colabora com essa curva que já deveria ter baixado da taxa Selic, talvez há 6 meses, há 1 ano atrás. Então, para nós é muito difícil entender a percepção, mistura muito ideologia no governo, a pauta macroeconômica ela se perde um pouco. E isso nos deixa um pouco preocupados. É uma questão puramente de gestão, de visão, de condução econômica, porque em alguns momentos o governo dá até discursos, né, contra a questão da taxa de juros, embora a gente não perceba movimentações nesse sentido de conter os gastos, de trazer uma política pública de eficiência, de dar sinais ao mercado de estabilidade, de responsabilidade para um bom ambiente de negócios, né? Como o senhor mesmo apontou, a questão de previsibilidade aqui existiria para o crime organizado, para o empresariado, para quem vai investir. Você nunca sabe qual vai ser o próximo imposto, quanto vai estar a taxa. Então, essas questões, essas amarras, elas existem meramente, na sua visão, presidente, por uma questão de condução e de visão econômica ligada à ideologia? Ou seja, é uma visão estratégica que poderia resolver ou revisar o que nós temos hoje como realidade no Brasil no campo da economia? Não tenho dúvida quanto a isso. Acredito que este governo vive um rescaldo ideológico, mas muito fundamentado na busca da manutenção do poder. As teorias, as métricas, as ferramentas macroeconômicas, elas são comprovadas e mudam, são cíclicas, com certeza, ao longo do tempo. A Argentina está aí para provar, em 2 anos, o que pôde e o que pode fazer. A consciência social e a democracia, elas são fundamentadas em regras, em orientações, em planejamentos de médio e longo prazo. São pactos sociais que a gente faz olhando o futuro. Quando nós entramos nessa busca desfreada pela manutenção do poder, Rafaela, nós nos confrontamos com essa situação. Não sei quem vai pagar a conta, mas eu sei que eu vou me manter aqui. Nós tivemos uma reunião em Brasília que foi muito ruim. Um ministro desse governo falou que estava ajudando a indústria brasileira porque não comprava da indústria, porque se fosse comprar não ia pagar. Então, quando ele fez uma compra de um submarino, ele comentou que não ia pagar, não ia conseguir pagar, mas também não sabe se o que viesse ia pagar. Nós entramos hoje num cenário tão complicado do nosso contra eles que nós não conseguimos nem ter um movimento social decente para contrapor os excessos que estão acontecendo de ataque à democracia. Não é nem a economia. Eu percebo, sim, precisamos de um novo momento. Eu acho que para o setor produtivo não há dúvida que este governo federal exauriu toda a capacidade de crédito que existia. Começou já com o teto de gastos, né? O arcabouço fiscal ali foi já um paradigma para tentar se achar um caminho de construção do planejamento médio e longo prazo. Isso derreteu, não é verdadeiro. Temos um momento difícil a nível mundial. Os Estados Unidos, ele muda com certeza toda uma dinâmica que foi construída ao longo do tempo quando a gente fala de multilateralismo, e a China ocupa um espaço muito grande nesse trade mundial que nós não sabemos, na verdade, se essa polarização
né, essa nova Guerra Fria de dois grandes polos econômicos vá trazer oportunidades ou grandes dificuldades ou grandes transformações, planejamentos de resiliência às cadeias produtivas do Paraná. Agora, mesmo nesse cenário, né, que a gente acabou de desenhar e ouvir aí a percepção econômico, desafiador, né, a indústria do Paraná teve um desempenho considerável, teve um desempenho, de certa forma, positivo, produzindo, gerando empregos. Ao que a gente poderia atribuir, então, né, esse resultado diante desse contexto todo? As cadeias de valores do Paraná, elas estão muito bem constituídas. Temos um polo automotivo muito importante, temos a cadeia da segurança alimentar que tem uma potência muito grande a nível mundial. Um dos nossos maiores consumidores, inclusive quando veio o tarifaço, as pessoas começaram a perceber os números e as grandezas que nós vendíamos para os Estados Unidos e aquilo que nós vendíamos para a Europa ou para o mercado asiático. A nossa grande fortaleza é a cadeia da segurança alimentar. Tem pouco valor agregado. Se você pega 1 quilo de alimento comparado a 1 quilo de tecnologia, nós estamos muito distantes da capacidade de distribuição de renda per capita que traz uma indústria mais tecnológica, uma indústria mais avançada. Porém, isso nos dá uma vantagem. O mundo cresce, nos próximos 50, 60 anos vai crescer na ordem de 2 bilhões de habitantes. Isso significa uma revolução calórica, então vão precisar de comida. Acredito que a economia paranaense é fruto disso, é fruto desse enquadramento mundial. Eu tenho que insistir nisso. A economia é os CPFs e os CNPJs no Estado, não é governo. O governo não emite nota, o governo não paga imposto. Nós estamos indo bem devido a uma consistência de uma matriz de produção específica. Tivemos um grande problema com a indústria madeireira, que podemos solucionar ou não, mas temos sim uma dificuldade de perceber até onde nós poderemos aproveitar essa curva. Porque o nosso produto tem pouco valor agregado por peso. E as rotas de escoamento são canais, são pontos cirúrgicos de sucesso ou não. Então, quando você pega 500 quilômetros rodoviários, eles custam mais ou menos $30 a tonelada. Quando você vai para o marítimo, Paranaguá-Xangai, também são $30 a tonelada. Então, se você tiver 1.000 quilômetros do porto, dobra quase o teu custo marítimo. Então, a nossa preocupação quando nós insistimos em termos planejamentos portuários, ferroviários, rodoviários adequados, é porque é a diferença entre estarmos no mundo ou não estarmos no mundo. Por incrível que pareça, nós temos uma fortaleza muito grande que se é percebido porque o governo do estado está com muito dinheiro no caixa, mas ele não fabricou. É reflexo da nossa economia. Mas nós não conseguimos colocar o nosso produto num container e levar para o norte do país. Nós vendemos para o mundo, mas nós não vendemos para o mercado interno, porque o frete nos tira quase total competitividade para vender no norte do país. A preocupação que nós temos é que ao longo do tempo a gente consiga ter planejamentos de médio e longo prazo que vá diminuindo essa falta de capacidade de a gente perceber o custo Brasil. Então, quando a FIEP levantou que hoje nós perdemos por ano no Paraná 1,5 bilhão de reais na ineficiência logística, porque tem filas no porto, porque nós temos fila nas estradas, porque nós estamos com um gap diferente da retroárea, onde coloco o meu produto, onde bato container, coisa. Isso para nós é importante, porque muitas vezes isso daqui é muito mais caro do que a tarifa que os Estados Unidos colocou. Então, nós precisamos entender qual que é o impacto da falta de constância da energia elétrica no afundamento de rede, que fez uma indústria automatizada desarmar 4 vezes no dia, e quanto que isso custou para essa empresa. Então, hoje nós temos números, inclusive de empresas aqui de Ponta Grossa, que são assustadores. O que eles gastam a mais pela falta da qualidade. A disponibilidade de energia já é um desafio, mas a qualidade da energia. Então, nós temos que ter projetos e compromissos a médio e longo prazo com esses pontos que são estruturantes para nós nos mantermos competitivos. E também criar cadeias de resiliência, porque virão desafios.
Então, hoje tem tarifa, amanhã não tem tarifa. Amanhã tem um acordo com o Mercosul, mas vem uma lei de antidesmatamento que diz que você tem que ter um container de produto, mas tem que ter um container de documento para provar rastreabilidade. Eu acredito que esse pacote de consciência e de compromisso interno, ele não pode estar muito distante. Nós precisamos, de forma honesta, de forma madura, pautar os nossos problemas, mas não para dizer que eles são quem nos rege, mas são ponto de partida. Nós temos que sair daqui, nós temos que evoluir. Este fez um degrau, o outro tem que fazer outro degrau, o outro tem que fazer outro degrau. Nós precisamos evoluir em infraestrutura, nós precisamos evoluir em energia, nós precisamos perceber que o nosso CMS é muito caro ainda. Nós precisamos perceber que o governo federal não consegue diminuir a ansiedade da tributária, é uma atrás da outra. Agora um pacote de final de ano vem mais um grande pacote. Hoje provavelmente vai ser um atropelo na redução de 10% dos incentivos. No Brasil se criminalizou incentivo, no mundo incentivo, políticas industriais são políticas de incentivo. No Brasil, política de incentivo virou crime. Alguém tem incentivo, nós não somos iguais. A indústria do trigo no Paraná, se não tiver o incentivo, como sempre teve, ela teria acabado. Porque ela tem um comparativo, teria vindo o trigo da Argentina. Então nós precisamos entender que nós somos diferentes e nós não podemos tratar todo mundo da mesma forma. Quando você reduz os benefícios em 10% de forma linear, está sendo mais injusto, porque tem pessoas que não precisam, inclusive, do benefício. E tem pessoas que vão morrer se não tiverem benefício. Eu acho que essa percepção dos governos tem que melhorar. Está muito populista, está muito para a torcida, está muito do nós contra eles. Vamos tributar o grande, porque vai cair no bolso do pequeno. Quem paga é o consumidor. Não existe essa tese de que quem paga é o produtor. Nós somos repassadores de tributo. E o capital não leva desaforo. Hoje, Rafael, nós temos um grande desafio. É convencer o empresário a se envolver. Isso daí sempre foi um grande desafio. Eu tenho uma vida associativa longa. Sempre foi um grande desafio. Mas hoje está pior. Hoje o papo do empresário eu estou pegando uma dupla cidadania. Para onde vou levar meu capital? Então nós temos um grande desafio. Trazer resiliência, trazer motivação, mostrar que temos grandes desafios, mas temos também grandes empresários. Mas precisamos de uma consciência política urgente. Presidente, dado esse alerta, acho que é importante a gente também conversar sobre a atuação institucional, né, da federação. A gente observou, inclusive, que houve uma movimentação muito importante de colocar também o interior em pauta, além de fazer essa conexão, de olhar para as missões, né, para os mercados, diferentes mercados. O senhor mesmo disse, a gente tem que olhar que somos diferentes e compreender quais problemas precisamos resolver para melhorar a nossa eficiência e produtividade. Eu queria entender um pouco dessa questão de agendas, tanto com as missões empresariais que foram realizadas, quanto essa atenção e aproximação também, né, com as indústrias que ficam fora da capital. Bom, o primeiro ponto é a escuta ativa. Isso é fundamental. Por mais que talvez esse empresário, que nem tem uma percepção global, ele vive mais do comércio da cidade, talvez ele tenha uma pequena estrutura que atende um raio de ação muito pequeno, ele tem as suas dores e muitas vezes essas dores são dores que outras localidades têm. Então nós temos diferenças de região, diferenças de setores, diferentes tamanhos de empresa, mas nós precisamos ouvir todos, entender as diferenças, inclusive dentro do estado. Então essa escuta ativa nos traz uma capacidade imensa hoje de ter a possibilidade de falar pelo industrial paranaense, falar assim, está doendo aqui e desta forma. Isso para nós é fundamental. Ainda mais num ano eleitoral que se aproxima. Nós precisamos ofertar aos candidatos, aqueles que vão ter um desafio pelos próximos 4 anos, precisamos propor, nós precisamos ajudar, colaborar a eles perceberem que esses desafios são estruturantes. Todos têm a sua pirâmide Marshall. Nós precisamos pegar aquilo que todo mundo tem no primeiro momento como grande desafio. É óbvio que não são concorrentes algumas ações, mas algumas são fundamentais. Então o Estado precisa entender que essa escuta ativa traz para nós uma capacidade gigante de falar o seguinte, a dor é essa. Então precisamos colaborar. Mais do que isso, o industrial começa a se sentir percebido, ele percebe que a federação está chegando. A federação não é só simplesmente a representatividade política, técnica, mas também é SESI, Senai e IEL trazendo parte da solução que está vinculada à política industrial. O nosso objetivo, o nosso propósito, que está muito claro para toda a indústria, é ajudar a transformar o estado do Paraná no melhor estado do Brasil para se montar uma indústria. Isso são fatores ambientais.
é a melhor energia, melhor logística, melhor desburocratização, é a melhor empregabilidade, é um conjunto de ações, é o melhor porto, os melhores aeroportos, que vão falar o seguinte: eu não tenho como não montar uma indústria no Paraná. Se eu for montar talvez no Rio de Janeiro, eu tenho que ter uma escolta armada, no Paraná ainda eu tenho segurança. São conjuntos que dão para nós o norte. E essa escuta ativa, quase 100%, está vinculada a esses temas. Ou ele precisa de infraestrutura, ou ele precisa de logística, ou ele precisa de menos tributo, ou ele precisa de mais agilidade no seu licenciamento, ou ele precisa de um melhor escoamento. O contexto é quase 99% das vezes vinculado a esses temas estruturantes. Nós acreditamos também muito que a ida ou a consolidação da federação no tema internacional, se aprofundando e também trazendo um pouco mais de conhecimento ao industrial, mostrando que existe mercado lá fora, que não é inacessível, ele é acessível. Existem países muito menores, com muito menos potencial, que culturalmente se adaptaram à vinculação do comércio exterior. Ele é fundamental para a gente falar de balança comercial e trazer riqueza para o território. Isso é um dos pontos, eu acho, que mais nós vamos insistir no ano 2026 e vamos também, com certeza, trazer outros parceiros, e a gente quer cada vez mais trazer conhecimento também do trade mundial para o pessoal perceber as suas fraquezas e suas fortalezas. Eu já ia perguntar, inclusive, de 26, quais seriam ali as prioridades. Então, temos uma já na mesa, mas se haverá, por exemplo, né, a questão da defesa da indústria paranaense ligada também à pressão por reformas, por avanços estruturais. O que vem para essa agenda de 2026? A nível nacional, nós temos uma pauta muito clara. Nós precisamos equalizar taxa de juro, acessibilidade de crédito. Nós precisamos atualizar tecnologicamente nosso parque fabril, é inevitável. Se nós queremos manter competitividade e produtividade, nós precisamos ter atualização do parque tecnológico. Nós precisamos perceber também a carga tributária total. Quando nós falamos de acordos multilaterais, de blocos como a do Mercosul, a indústria química e automotiva vai vender aqui. Nossa indústria do agronegócio vai vender para fora. Mas a indústria química nossa vai receber uma carga muito grande de pressão de importação, que tem uma carga tributária menor, que é muito mais competitiva, muito mais produtiva. O tempo que vão nos dar são 15 anos para a gente fazer as reformas necessárias. Isso quer dizer o seguinte: para quando você produz aqui dentro e vende aqui dentro, a tua carga tributária é inacessível. Se você for vender, a tua carga tributária é menor para fora do país. Se for vender aqui dentro, você não consegue. Então, nós precisamos equalizar a percepção do governo federal que o grande ativo do país, a economia do país, é o seu povo, são seus empreendedores, não é a máquina pública. E isso, culturalmente, é um desafio gigante. Nós, empresários, temos uma dificuldade de comunicação. Então, desde a época das cavernas, o que conduz o mundo é a comunicação. Mas nós não conseguimos nos comunicar. E alguns governos se comunicam da forma correta, mas com o interesse errado. Então, essa falta de comunicação faz com que o país tenha uma dificuldade muito grande de ter uma pauta comum. Nós não temos hoje um planejamento de médio e longo prazo. A Índia tem um planejamento de médio e longo prazo, com um país borbulhando de pessoas e com uma democracia tão fervorosa quanto a nossa. Mas eles conseguem ver um alvo a médio e longo prazo. Nós não conseguimos. Nós temos uma dificuldade imensa. Então, parece-me que aqui, quanto pior, melhor para alguns. E essa falta de comunicação, eu acredito que nós vamos ter que aprender, de uma forma ou de outra, a comunicar. Senão, com certeza, assuntos populistas, como a redução da jornada de trabalho ou do aumento de carga tributária, sempre vai ser pautado em cima do nós contra eles. Presidente, a gente está chegando aqui ao fim da nossa edição, mas eu preciso pedir que a gente deixe uma mensagem, né, para o empresário industrial aqui do Paraná. O que o senhor diria para quem está nos acompanhando? Primeiro que o Paraná é ímpar, a sua força industrial, quando nós falamos de indústria e transformação, já é o terceiro polo nacional, não é mais nem o quarto, é o terceiro polo nacional. Nós temos condições geológicas, de território, de vizinhança, geopolíticas ímpares. Os nossos grandes concorrentes, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, têm muito mais dificuldades, inclusive portuárias, de segurança, de território. A migração das empresas hoje de São Paulo é muito maior do que as pessoas imaginam.
Eu acredito que o industrial paranaense tem que se orgulhar do território e do seu potencial, mas ele tem que olhar para ele e se orgulhar dele. Ele é um empreendedor com resiliência, ele é o fruto da economia do Paraná, ele é quem está todo dia de manhã levantando e percebendo que o ambiente não está favorável, mas não está desistindo. Então, a federação é um parceiro desse empresário. Nós queremos sempre estar ao lado e trazendo soluções e ajudando a fortalecer cada vez mais o ímpeto empreendedor. Presidente, muito obrigada pela conversa, pela entrevista. Foi um prazer ouvi-lo aqui na Jovem Pan e também no Momento Indústria. Eu que agradeço o espaço, Rafael. E para você que acompanhou, até o nosso próximo episódio. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.